Irmãos, é com alegria em nossos corações que nós nos reunimos neste dia do Senhor, no propósito de adoração. Assim é que convidamos todos a participar deste culto, para que possamos, mesmo nos lares, como se encontram as famílias, para que possamos exaltar o nome de Deus, expressando a Ele a nossa gratidão pelo reconhecimento que temos das bênçãos que o Senhor dispensa sobre o nosso viver diariamente. Então Ele nos vocacionou para este serviço de louvor, de adoração, pelo que assim convidamos todos a fazer neste momento. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos cantar do Inário, o hino de número 120, a primeira e a quarta estrofes, Ó vem, eterno Deus. Vamos orar. Gracioso Deus, na Tua presença nos colocamos como igreja, como povo redimido em Cristo Jesus, e porque somos também objeto do Teu amor. Tu és Deus poderoso, Deus onisciente, Deus onipresente, e nós na Tua presença nos colocamos, apesar de nós mesmos, indignos como somos, mas o Senhor quis assim nos chamar e nos contemplar com as Tuas bênçãos e nelas a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou e nos deu essa vocação para a adoração, o serviço de louvor ao Teu nome na Tua presença, e nós nos alegramos, nós nos edificamos por este chamado maravilhoso. Suplicamos a Tua bênção sobre este culto dirigido a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, iluminando-nos com a presença gloriosa do Teu Santo Espírito, estando a conduzir os pensamentos da Tua igreja neste momento, fazendo com que seja um só pensamento, assim, ó Deus, como sendo uma só mente, e esta a mente de Cristo Jesus, para que possamos, sob a direção do Teu Espírito Santo, sermos então edificados, o Teu nome honrado, glorificado. Assim fortaleça a Tua igreja, ajuda-nos, ó Pai, para que em breve possamos nos acharmos reunidos no templo, na casa do Senhor, como casa de oração, para bendizermos o Teu nome em comunhão com os irmãos, comunicando, compartilhando da vida. Assim estejas conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário 328, a primeira e a segunda estrofes, medo tens.
Vamos ler a palavra de Deus, conforme o salmista, no Salmo 46, versos 1 a 11. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, teus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Vamos continuar em oração ao nosso Deus, oremos. Pai Celestial, continuando na Tua presença neste culto dirigido a Ti, queremos pedir o Teu perdão porque muitas vezes entristecemos o Teu Espírito em nosso pensar, em nosso agir, em nosso falar. Agimos de modo desagradável muitas vezes aos Teus propósitos. Então suplicamos o Teu perdão e também a Tua ajuda, ó Pai, para que possamos aprender mais da Tua palavra. E ao abrirmos a Tua palavra na manhã deste dia para estudá-la, suplicamos estejas dando-nos o entendimento necessário, colocando em nossos corações o desejo de obediência ao Teu querer. Assim conceda-nos saúde, conceda-nos, ó Deus, saúde espiritual. Fortaleça a nossa vida na Tua presença, para que possamos testificar a Tua verdade no nosso modo de viver. Fica conosco, receba mais uma vez o nosso louvor, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda o hino 363, a primeira e a terceira estrofes, para ser santo. Para nossa edificação espiritual, meus irmãos, nós separamos então
do ensino de Cristo Jesus, conforme a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 7 a 11, onde ele diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Meus irmãos, por que há tanto sofrimento no mundo? Porque passamos por situações, por vezes, aflitivas. O ser humano é mesmo sofredor, mas também é provocador de sofrimentos. Não porque Deus o fez assim, mas porque o ser humano se transformou nisto. C.S. Lewis, ele diz: foram os homens e não Deus que inventaram a tortura, os chicotes, as prisões, a escravidão, as armas, as baionetas e as bombas. A pobreza e o excesso de trabalho são produtos da avareza ou da estupidez humana, e não uma distorção da natureza. Na leitura da carta de Tiago, nós não encontramos fórmulas mágicas ou receitas de como vencer as aflições, como vencer as provações neste mundo. O que temos aqui da parte do escritor Tiago são graciosos conselhos que nos ajudam a enfrentar as provações neste mundo. O ensino de Deus para a vida no mundo é um ensino precioso, é um ensino elevado. Até mesmo o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita, os preceitos, diz ele, do Senhor são retos. E depois escreve: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A preciosidade dos conselhos que achamos no texto lido da parte de Tiago é de fato a palavra preciosa de Deus, que, à semelhança do salmista, desejamos e precisamos aprender a desejar para aprendermos, dentro dos preceitos do Senhor,
a lidar com as provações, com as aflições, as pressões, as estultícias muitas vezes neste mundo. E dos conselhos que encontramos aqui, o primeiro, chamando a nossa atenção, conforme Tiago, é o exercício da paciência. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, pacientes. Ele falou com uma geração para ter paciência até a vinda do Senhor. Quantas gerações passaram e em nossa geração ainda o Senhor não voltou. E a palavra continua atualizada, viva, cujo conselho é para ser aplicado na vida do cristão. Para Tiago, não basta o cristão saber o que é paciência. É preciso colocar em prática essa virtude. Afinal, a paciência, ela só se fortalece à medida que ela é exercitada. Paciência, conforme a colocação aqui, o emprego deste termo por Tiago, é uma palavra que está associada à coragem. Então, o cristão precisa de coragem. O cristão precisa de coragem duradoura. Paciência, ele diz. Paciência é resistência debaixo de certo tipo de circunstâncias. Nós não podemos, é certo, evitar a tempestade, mas nós podemos, irmãos, ter paciência até a chegada certa da bonança. É isto que trata Tiago. Então, ele vai em busca de uma ilustração e prossegue ainda no verso 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador, ele sabe que precisa esperar. Ele sabe que tem de aprender a exercer a paciência. O lavrador é assim, ele trabalha arduamente, arando a terra e depois então semeando. Depois de ter feito tudo quanto lhe era possível, o lavrador tem que fazer uma coisa apenas. Ele tem que esperar. Agora ele passa a depender totalmente do tempo. Por mais ansioso que ele fica, ele não pode mudar o seu relógio. Ele não pode controlar o tempo. Essa ilustração ficou com o lavrador lá no passado, pastor. Diria um agricultor hoje, visto que o sistema da agricultura é um tanto modernizado, mecanizado e sofisticado, aliás, podemos dizer até automatizado, está automático, não é assim? As máquinas são todas sofisticadas, mas nada mudou em relação ao tempo. Prova isso o fato do agricultor hoje ficar sempre atento ao serviço de meteorologia. E principalmente quando vai chegando o tempo da colheita, ele tem que esperar o tempo certo. Então Tiago apropria-se
desta ilustração para dizer que o cristão é assim, como o lavrador, ele precisa exercitar a sua paciência. O cristão, pacientemente, ele se fortalece enfrentando o sofrimento, mas aprendendo e crescendo na sua fé, na sua confiança em Deus. Para quê? Para depois, à semelhança do lavrador também, ter a sua recompensa. Como o próprio apóstolo Paulo chama, por vezes, a atenção dos seus leitores e apontando para essa recompensa, ele também diz: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Mas Tiago prossegue nos seus conselhos, e um outro conselho que ele dá para o cristão: lidar com as provações neste mundo, é que ele deve fazer buscando forças em Deus, como diz no 8º versículo: sede vós também pacientes, e fala, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Temos da parte do escritor, então, um apelo ao cristão quanto à estabilidade emocional. Ele diz: fortalecei o vosso coração. É mesmo um chamado à estabilidade emocional com propósito de crescimento espiritual. Eis a razão porque o salmista escreve: o justo não se atemoriza de más notícias. Seu coração, diz ele, é firme e confiante no Senhor. É assim que Tiago trabalha o cristão quanto o fortalecimento da sua emoção diante das circunstâncias amargas, diante das provações. Esse fortalecimento, ele não é produzido, irmãos, em nós mesmos. Esse fortalecimento tem a sua fonte em Deus. O apóstolo Pedro trata também desse assunto, dizendo: o Deus de toda graça, que vos há de aperfeiçoar, firmar, ele diz, e fortificar, e então fundamentar. Mas ele diz: é o Deus de toda graça. Somos, logo, na opinião do apóstolo Pedro, fortalecidos por Deus, não porque precisamos e temos tal necessidade. Somos fortalecidos por Deus, não porque merecemos de Deus esse fortalecimento, não, mas porque Deus age em sua graça a nosso favor. O Deus de toda graça, diz o apóstolo Pedro. É duro, meus irmãos, sabemos, passar por sofrimento, mas aqueles que passam por sofrimentos, desafios, com sabedoria, olhando para o sofrimento como uma oportunidade de crescer em outras áreas da vida, certamente saem mais fortalecidos do que quando no início entraram no sofrimento ou na fase das dificuldades e desafios. Nós podemos olhar para o nosso próprio contexto, nisto que é chamado de pandemia, por exemplo, enquanto muitos ficam somente murmurando
a situação vivida, inesperada pelo Covid-19, muitos outros estão fazendo dessa pandemia uma oportunidade de crescer em muitas áreas da vida. E muitos fazem também dela uma oportunidade de crescer na vida espiritual, de crescer na sua comunhão com Deus. É certo, quando vem o conselho de Tiago dizendo que nós podemos buscar forças em Deus, é nele que nós achamos a fonte que supre a nossa vida para resistirmos aos sofrimentos com os quais não contávamos, ou pelo menos não prevíamos ao nosso redor. Mas, finalizando, ele também tem um outro conselho para o cristão enfrentar os sofrimentos nesta vida. Para Tiago, o cristão deve fazer isto seguindo exemplos inspiradores. Porque no versículo 10 nós lemos: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tiago aponta agora para modelo no sofrimento e na paciência. A palavra modelo, de fato, não nos é estranha. E mesmo sendo usada naquela época uma palavra que não saiu de moda. Hoje usa-se muito a palavra modelo e sabemos então muito bem qual é o seu real sentido. Modelo de paciência no sofrimento, diz aqui Tiago. E é certo que ele buscou estes modelos no Antigo Testamento. São modelos inspiradores. Os profetas, por causa da beleza que eles demonstraram, a paciência em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos. O modelo aqui não é, então, para ser admirado. O modelo aqui não é somente para ser elogiado. A história, ou se fôssemos trabalhar um sermão mais biográfico, procurando assim esses personagens do Antigo Testamento, acharíamos ali esses exemplos inspiradores de paciência no sofrimento, mas não estão nas páginas sagradas para serem simplesmente admirados, elogiados. Não, dificilmente um profeta. Por isso ele menciona aqui, tomar por modelo os profetas na paciência, no sofrimento. Dificilmente um profeta ficou isento dos sofrimentos neste mundo. Podemos lembrar, por exemplo, de Jeremias, o profeta, chamado às vezes por causa do seu grande sofrimento, chamado por vezes até de profeta chorão. O seu próprio povo o perseguiu, rejeitando a sua mensagem. Seus familiares também romperam assim a comunhão com Jeremias, deixaram Jeremias. E Jeremias foi lançado na prisão por seu próprio povo. Dali ainda enviava a mensagem de Deus para o povo. Outro profeta que chama a nossa atenção é Daniel, lançado na cova dos leões. E perguntamos, mas por quê? Fora Daniel lançado ali na cova dos leões como punição. O que ele tinha feito de errado? Não. Ele foi jogado na cova dos leões por causa das suas orações a Deus. Ele foi lançado em sofrimento porque fazia o que era correto. Vidas
que nos ensinam a lidar com os sofrimentos neste mundo. Mas, irmãos, o maior modelo que temos é também do maior profeta, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, a respeito de Jesus como um modelo, ele diz, o apóstolo Pedro escreve: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes o passo. A palavra exemplo é modelo. Ele se tornou modelo para todos nós. Nós sabemos que Cristo passou pelo sofrimento, chegando à cruz do Calvário, com um propósito muito mais elevado do que ser um exemplo. Mas ele tornou-se o exemplo também para os filhos de Deus, os cristãos. Finalmente, qual a recompensa? No versículo 11, nós lemos: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E então Tiago diz: temos por felizes, de fato, feliz. Feliz aqui é bem-estar espiritual, mas é uma felicidade que não depende se está sofrendo ou não, uma felicidade que não depende das circunstâncias. Temos por felizes. Logo, o nosso pensamento vai em direção ao Sermão da Montanha pregado por Cristo Jesus nas bem-aventuranças, quando diz, então, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Vamos, irmãos, considerando assim estes conselhos tão importantes, tão elevados, que recebemos da palavra de Deus. Amém. Vamos cantar o hino 141, Erguei-vos, cristãos. Thank you.
Irmãos, nós vamos fazer uma oração neste momento e nós vamos, nesta oração intercessória, estar orando pelo casal, nossos irmãos, a diaconisa Melissa, Wesley. Eles estão alegres porque estão de férias e vão poder visitar familiares, passar um tempo junto com os familiares, viajando, descontraindo um pouco, renovando as forças, para depois retornando, se integrarem novamente às suas atividades no trabalho e também na obra do Senhor, porque este casal tem sido para a Igreja Evangélica Reformada em Ponta Grossa um casal instrumento nas mãos de Deus e tem nos ajudado tanto nas gravações e numa soma de outras atividades da igreja, como tem sido bênçãos para esta igreja, nas mãos de Deus, este casal. E nós queremos orar pela viagem, para que estes dias sejam dias agradáveis, dias também alegres, juntamente com os familiares, um passeio. Vamos fazer a oração e depois impetrarei a bênção, encerraremos com o Amém Tríplice. Oremos. Eterno Deus, ó Pai Celestial, chegando no final deste culto dirigido a Ti, expressamos-te, ó Deus, mais uma vez a nossa gratidão. Como é bom estar na Tua presença, sendo igreja, poder estudar a Tua palavra, falar com o Senhor através das orações, cantar hinos em exaltação ao Teu nome. Como é bom ter o gozo desta comunhão real com o Senhor. Como é maravilhoso ter a certeza de que o Senhor escuta a oração do Teu povo e responde à oração do Teu povo. O Senhor tem prazer em receber a adoração, o culto do Teu povo. Nós entregamos, oferecemos este culto inteiramente a Ti, porque Tu és Deus de bondade, de misericórdia, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Neste momento, ó Deus, nós nos alegramos pelos Teus feitos e também nos alegramos pela vida dos Teus servos, Wesley, Melissa, este casal que tem sido instrumento nas Tuas mãos, instrumentos de bênção para a vida do Teu povo, na igreja, neste lugar. Como o Senhor tem dirigido, abençoado esta igreja também, através deste casal, que tem nos ajudado nestas gravações, tem sido instrumento de bênçãos em muitas outras atividades da Tua igreja neste lugar. E agora que eles entram no gozo de férias e planejam viajar, estenda sobre eles, os Teus filhos, este casal, a Tua graça, a Tua bondade, sobretudo a Tua proteção, que eles possam, ó Deus, manter esta comunhão viva com o Senhor, encontrando familiares, nutrindo seus corações de alegria no compartilhar da vida, que façam uma viagem segura com a Tua presença e retornem, ó Deus, prontos para as suas atividades e principalmente para continuarem crescendo no gozo da comunhão com o Senhor. Assim abençoa a Tua igreja, cada lar, cada família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.